Shalom, shalom, queridos. Vamos ao último vídeo, desta primeira semana. O Senhor tem nos alinhado, neste tempo. Hoje, quem não assistiu o Propósito de Verão, e para quem assistiu, a pastora Elda trouxe algo que eu achei bem tremendo, acerca do alinhamento. Ela comparou o alinhamento com alinhamento de carro. E um carro desalinhado, ele anda fora da estrada, E para andar na estrada, existe muito esforço. Muito esforço. Mas quando o carro está alinhado, ele anda, ele flui, E assim é com a nossa vida, Quando a gente está desalinhado, a nossa caminhada cristã, ela é feita com muito esforço, Ela é feita na força do braço. Mas quando nós estamos alinhados ao propósito, alinhados à palavra, alinhados aos princípios, ela flui. Ela simplesmente é uma vida que emana, que acontece e a gente nem sabe dizer como que acontece. Simplesmente acontece porque é algo natural. Assim como nós não sabemos dizer como é que uma semente morre e vira uma planta, e vira uma árvore, e como é que essa árvore dá uma flor e essa flor vira um fruto. Nós sabemos dizer apenas que a árvore dá o fruto e a gente se alimenta do fruto. Assim é a nossa vida quando ela está alinhada. Ela flui de tal forma que a gente não sabe dizer exatamente como é que é, mas a gente sabe que ela simplesmente flui, que ela dá certo e que ela é uma vida funcional. Bom, a gente tratou já de 3 problemas, E a forma como esses problemas espirituais afetam a nossa caminhada. Deixa eu ler aqui, foi miopia, hipermetropia e estrabismo, E hoje a gente vai, como eu falei ontem, a gente vai tratar hoje acerca de cegueira. Queridos, o estrabismo é aquilo, Ele pode acontecer do nervo entortar ainda mais o olho ou não. Mas a miopia e a hipermetropia, não tratada, não cuidada, não colocado lente, e até mesmo com lente, mas se ela não for tratada, ela pode conduzir à cegueira total. Ela pode tirar, o grau vai aumentando, as lentes vão ficando cada vez mais grossa, chega um tempo que tem que ser fundo de garrafa, e não tratado, Se ela não for tratado, porque quando você usa a lente correta, estou colocando da forma natural, a evolução da doença, ela é bem mínima, e tem casos até de regressão, E tem cirurgias para tratar e eliminar esse problema. No caso da questão espiritual, não é muito diferente, Se a gente não tratar aquilo que está desalinhado, desajustado, a gente pode chegar a uma cegueira completa. Porque a Bíblia diz que um abismo, ele sempre vai conduzir, ele sempre vai nos direcionar, vai nos colocar no caminho de um outro abismo, E eu quero falar um pouquinho acerca da cegueira espiritual. Porque o que é, essa cegueira espiritual? A gente fala sobre isso, fulano está cego espiritualmente, não está vendo nada. E eu quero trazer um texto acerca disso, porque em Mateus, Jesus traz algumas chaves, de como essa cegueira se estabelece. E isso é algumas, porque existe a cegueira religiosa, existe a cegueira carnal, que os pecados, as obras da carne nos cegam. Existe a cegueira idólatra, A idolatria faz com que a gente seja cego. Mas eu quero tratar aqui da cegueira espiritual dentro do nosso contexto cristão, colocando em nome de Jesus que você que está assistindo, que você que está fazendo esse propósito, não anda mais nas obras da carne em nome de Jesus, E não anda mais na idolatria. Então, colocando esse contexto como um cristão que já venceu essas duas coisas, mas que continua dentro de uma cegueira. Vamos lá, eu quero que você abra Mateus, capítulo 15, versículo 14. Diz assim: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqui, o próprio Jesus, está falando acerca disso aqui. E ele está dizendo de cego que
que se posiciona como se enxergasse. Cego, que diz, olha, eu sei te mostrar o caminho, mas nem ele sabe o caminho que ele está andando. Cego, que quer liderar, cego, que quer estar à frente, que quer estar mostrando, mas não sabe se posicionar acerca da verdade, não sabe, não conhece o caminho verdadeiro. Mas quem são esses cegos, né? Que Jesus está dizendo aqui e falando com tanta severidade. O texto está falando acerca das tradições dos fariseus. Queridos, nós precisamos primeiro entender que os fariseus, os zeus, né? Eles eram doutores da lei, eram homens iletrados, eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam a verdade. Eles conheciam a palavra, mas eles praticavam preceitos de homens. Eles tinham mais zelo por preceitos de homens do que zelo pela palavra. Como que isso funcionaria nos nossos dias? Eu, como igreja, eu estabeleço regras acerca da igreja. Então, vamos lá. Eu estabeleço, como Techuvacião, eu estabeleço, deixa eu tentar achar uma regra que não existe. Será que eu consigo achar uma regra que não existe? Eu estabeleço que tem que se chegar exatamente no horário do culto, né? O culto começa às 7h30, então o atraso se caracteriza como pecado. E as pessoas têm que começar a sentar de trás para frente, ocupar a última fileira, depois vindo até chegar na frente. É uma regra. E é uma regra que não está na Bíblia, eu estabeleci. E daí, o que os fariseus faziam? Eles pegavam essa regra e eles colocavam acima do que a palavra estava dizendo. Então, tem que seguir a regra. E daí Jesus está falando, vocês são hipócritas. Olha só, no versículo 7, vamos ler? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Quer dizer, eles entravam nas sinagogas, eles entravam na presença de Deus. Existia um louvor de honra ao Senhor, mas o coração está longe. A preocupação deles não é a obediência à minha palavra. Em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. É vão esse tipo de adoração, porque a base dessa adoração é aquilo que o homem constituiu. Queridos, como é que isso funcionaria, trazendo de uma forma mais clara para nós, que estamos aqui vivendo essa techuvá do Senhor, né? Esse retorno aos princípios, às festas, às celebrações, ao Shabat, aos cultos de lua nova. Como é que isso funcionaria? Ao invés de eu pegar a base da Bíblia e falar assim, não, a Bíblia diz que é para mim fazer assim. É assim que eu vou fazer. A minha lei é essa. Eu posso fazer alguma outra coisa? Posso, mas não é lei. A lei, a regra, o ensinamento, a base é essa. Não, eu pego o manual tal, eu pego o manual B, o C, o D, o que o fulano disse, o que o Beltrano disse, e não, eu tenho que fazer assim. Então, eu tenho que tal hora fazer tal coisa, tal hora eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comer isso, eu tenho que me posicionar assim, eu tenho que orar assim. Mas a Bíblia não diz isso. Não, mas a regra diz. Então, eu pego preceitos que são doutrinas de homens e eu adoto isso e ensino isso como se fosse a voz do Senhor para o povo. E o Senhor está dizendo assim, deixa eu falar, vocês estão me adorando em vão. Vocês são cegos, guiando outros cegos, porque eu não disse isso. Eu não falei que era para fazer assim. Então, aqui a cegueira que eu quero trazer é exatamente a cegueira fora da palavra. Queridos, tudo que eu pratico fora da palavra está relacionado a uma cegueira espiritual e que vai ter uma consequência terrível, que está no versículo 13. Ele, porém, respondeu, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. Queridos, a consequência dessa cegueira
dessa imposição, desses ensinamentos, dessa conduta, desse posicionamento, que não é o posicionamento do Senhor, o Pai Celestial vai arrancar. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ensinamos e com aquilo... E eu vou dizer para você assim, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu vou receber um nível de cobrança, porque eu estou aqui ensinando e quantas pessoas têm assistido, né? Porém, todos nós ensinamos. A nossa vida ensina. Deixa eu falar uma coisa. A nossa postagem no YouTube, a nossa postagem no Instagram, os nossos stories, eles ensinam. Nós temos seguidores, todos nós, queridos, temos seguidores. E daí nós pegamos extremismos, sejam religiosos, sejam políticos, sejam comportamentais, seja feminismo. Nós pegamos isso e defendemos isso, e declaramos, e publicamos, e debatemos. A Bíblia diz, chama de hipócrita. Sabe o que é a palavra hipócrita no original? São impostores. Você tem um nome de cristão, mas você é um impostor no meio do reino. Você não professa, você não declara aquilo que a minha palavra diz, aquilo que o teu zelo não está por questões espirituais, o teu zelo não está no zelo da palavra, o teu zelo está no teu conhecimento, o teu zelo está naquilo que você colocou, naquilo que você criou em leis humanas, em tradições humanas. E talvez, queridos, muitos estão assim dentro da igreja e estão fazendo exatamente o versículo 14. Estão guiando outros. Sabe por quê? Porque não consegue ver a sua cegueira. Acha que os preceitos humanos, acha que a cultura desse mundo, acha que as bases deste mundo é o suficiente para conduzir pessoas e traz um monte de coisa para dentro da igreja. Traz um monte de coisa que é ajudar a palavra. Que acha que a gente às vezes se choca tanto por falarmos, fulano quer reformar a Bíblia, o Beltrano falou da reforma da palavra, e isso nos choca, e nós temos reformado a palavra constantemente quando nós declaramos que a palavra não é o suficiente, e eu tenho que pegar fatores externos, conduções humanas, criações humanas. Queridos, eu tenho amadurecido algo. Não vou falar, porque eu tenho amadurecido. Mas é algo que está na moda agora, que crentes estão fazendo de todas as formas. Eu vou falar sobre isso, mas quando eu amadurecer e tiver um pouquinho mais de base. E a igreja está sendo tomada por isso, e eu fui olhar os fundamentos de algo que está acontecendo aí, e os fundamentos foi um padre. Um missionário católico que teve uma revelação. Você acha que essa revelação veio de onde? Queridos, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Uma coisa que eu sempre falo, olha o fundamento. Eu vou trazer isso aqui, eu já falei em vários vídeos acerca disso, principalmente nos vídeos do Reset. Vamos lá. Se você pegar uma terra, e uma terra que foi um cemitério. Um cemitério. Você pode construir ou plantar nessa terra, uma terra que foi, que teve contaminação nuclear, contaminação, você pode? Por quê? Porque é uma terra contaminada. Tudo que construir, tudo que edificar ali vai ser contaminado. E daí nós queremos pegar coisas contaminadas do mundo e trazer para ajudar a Bíblia. São cegos guiando outro cego. O final vão cair na cova e Deus os arrancará. Queridos, ontem, para a gente já encerrar, eu passei o dia ontem assistindo
acerca do jubileu, né? Então eu passei a tarde inteira assistindo e fazendo os decretos juntamente com a apóstola Valnice Milhomes, e depois das 18 horas juntamente com o CAB. E a apóstola Valnice, ela trouxe um decreto aonde ela declarou que todos os falsos pastores que não foram ungidos, mas que se autodeclararam ou que receberam palavras e estão caminhando nisso, sem ter sido ungidos pelo Senhor. E aqueles que estão caminhando na falsidade cairão. Aqueles que estão caminhando, liderando dentro do engano, cairão. E daí, hoje vem essa palavra, né? Na verdade, eu já havia separado esse texto na semana passada, retrasada, quando eu estava montando o propósito. E agora, lendo, eu falo, meu Deus, o Senhor vai arrancar, queridos. E em nome de Jesus, que haja um alinhamento de visão. Que a nossa visão seja levada para o conserto de Deus. Que a nossa visão seja levada para esse alinhamento. Que os enganos da nossa visão sejam arrancados. Que a nossa visão espiritual seja restaurada. Que o temor seja devolvido ao nosso coração. O temor, o zelo pela palavra, que nós sejamos consumidos pelo zelo da palavra, para que a gente não precise cair, levar outros à queda e sermos arrancados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que o seu coração seja tomado pelo fogo e que as verdades do Senhor venham sobre mim e venham sobre você, trazendo um nível de correção, um nível de arrependimento. E que nós venhamos, queridos, em nome de Jesus, ser profundos na palavra, na revelação, no conhecimento da palavra. E que tudo aquilo que vier seja para construir sobre os fundamentos daquilo que o Senhor deixou para mim e para você. Que o Senhor não nos olhe e nos tenha como impostores dentro do reino dele. E daí eu volto a dizer, esses hipócritas são pessoas que conduzem, queridos. Sabe, independente do lugar. Volto a dizer, todos nós hoje, todos nós temos seguidores. Então tome cuidado com o que você está derramando sobre a vida dos seus seguidores. Porque se você for encontrado como um impostor, como um hipócrita, um cego, guiando outros cegos. E se não houver arrependimento, no tempo do juízo do Senhor, você pode ser arrancado. Que o Senhor encha o nosso coração de temor e que nesta quinta-feira nós possamos analisar aquilo que estamos derramando, possamos analisar aquilo que estamos conduzindo, em todas as áreas, queridos. Seja na área espiritual, seja na área apostólica, profética, seja na área dos tempos, das festas, seja na área da saúde, da política, da educação, em todas as áreas. Nós não somos um ser dividido, aonde somos cristãos em um lugar e no outro não. Nós temos uma identidade de Cristo e devemos zelar por essa identidade. E em todos os lugares devemos transbordar abundantemente a vida e a verdade do Cordeiro que está na palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o seu coração seja incendiado pela verdade e que tudo aquilo, que uma unção do Senhor que quebra todo jugo venha sobre as nossas vidas e que seja demolido nas nossas vidas aquilo que não foi construído pelo Senhor. Que nós tenhamos uma construção sólida na rocha que é Cristo. Que os nossos olhos sejam abertos para continuar no caminho que é Jesus e continuar sendo iluminado pela lâmpada que é a palavra do Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. Essa semana os vídeos encerraram, né? Amanhã nós teremos renúncia, sábado nós teremos um tempo de adoração, cada um aí com o Senhor. No domingo renúncia e na segunda-feira a gente volta falando acerca dos problemas auditivos. Que o Senhor continue te alinhando e me alinhando para a honra e para a glória do nome dele. Shalom, shalom, queridos.